O Natal já passou, mas hoje vamos dar andamento com a parte 2 das lendas urbanas de Natal. Espero que gostem. Contam que, na véspera de Natal, um senhor caminhava de volta para casa depois de ir à igreja. De repente, ele começa a ouvir passos logo atrás de si. O homem também percebe que, seja lá quem estivesse o acompanhando, mantinha o mesmo ritmo dos seus passos, inclusive parando quando ele parava. No entanto, o pobre homem, assustado e também muito supersticioso, não tinha coragem de olhar para trás. Com o passar do caminho, os barulhos dos passos vão se aproximando e, quando já está quase em cima do velho, ele sai em disparada, só parando quando chega em sua casa. Ao parar em frente à porta, ele olha para trás e nota que a pessoa que estava atrás dele já não o seguia mais e que somente os seus passos eram visíveis na neve. Ao entrar, antes mesmo de ter tempo para pensar um pouco mais sobre o assunto, ele descobre que um velho amigo veio visitá-lo e que a empregada o havia deixado entrar. Os dois conversaram animadamente, jantaram juntos e deram boas risadas. No fim da noite, o amigo decide passar a noite na casa do senhor. Pela manhã, no dia de Natal, o homem acorda e percebe que o amigo não se encontra no quarto de hóspedes. A cama parece não ter sido usada. Além disso, o senhor também nota que na mesa de jantar, no lugar onde seu amigo havia se sentado, há um prato de comida completamente intocado. O mais intrigante é que a sua empregada insiste que ninguém o visitou na noite anterior e que ele tampouco teve hóspedes para passar a noite. O senhor passou o dia frustrado e tendo um almoço natalino angustiante. Mas, para sua surpresa, ao final da tarde, ele recebe a alarmante notícia de que o seu amigo, que o tinha acabado de visitar, havia morrido em uma cidade distante na véspera de Natal. Contam que, certa vez, em uma cidadezinha americana, havia uma menina que, desde já pequena, sabia que o bom velhinho não existia. Mas, apesar disso, todos os natais, ela sempre recebia aos pés da sua cama um presente extra, embrulhado com papel dourado, simplesmente identificado com uma etiqueta que dizia: do Papai Noel. Os anos foram se passando, a menina foi crescendo, e apesar dela achar que o tal presente não passava de uma tradição natalina tola criada pelos seus pais, a garota, com medo de ferir o sentimento deles, preferia não dizer nada e continuava aceitando as lembrancinhas. Entretanto, um dia, a jovem saiu de casa para cursar a faculdade e naquele ano não pôde voltar para passar o Natal com a sua família. Foi então que, no dia de Natal, ela recebeu um telefonema de um dos vizinhos dos seus pais, explicando que durante a noite se escutava gritos e barulhos terríveis que vinham de dentro da casa
e que, de certo, algo terrível tinha acontecido. Ao voltar para casa, a jovem descobriu que a residência havia se transformado na cena de um crime, com muitas pessoas e várias viaturas ao redor do local. Ela conseguiu abrir caminho e, ao entrar, se deparou com a sala destruída e os corpos dos seus pais ensanguentados e estraçalhados. E antes de ser tirada às pressas pelos policiais, a moça notou que havia um pacote intacto e embrulhado com papel de presente dourado sobre a árvore de Natal. E na parede à sua frente, uma mensagem escrita com sangue: onde ela está? Essa lenda, bem conhecida, conta sobre um menino e sua família que, na véspera de Natal, não conseguem seguir viagem e se veem obrigados a passar a noite em um hotel caindo aos pedaços. No meio da noite, o menino acorda e, apesar da sonolência, nota a silhueta de um homem gordinho perto da sua cama. Por ser uma criança, em um primeiro momento, o garoto pensa que se trata do Papai Noel fazendo-lhe uma visitinha. Mas logo ele se dá conta de que o sujeito em seu quarto é, na verdade, um intruso. Apavorado, o menino finge que está dormindo e logo percebe que o indivíduo se aproximou e está do seu lado. Ele, inclusive, consegue sentir o hálito quente e fétido em seu rosto. Depois do que parece ser uma eternidade, o homem gordo vai embora sem ferir ninguém. Não se sabe o porquê, mas o menino decide segui-lo. Ao sair no corredor, descobre que o sujeito havia feito um grande X na porta do seu quarto. De forma sorrateira, o garoto vê o cara ir embora tranquilamente, mas ao tentar segui-lo, acaba o perdendo de vista no meio da neblina da rua. O garoto resolve voltar para o seu quarto e se depara com a porta completamente aberta, mas aparentemente tudo normal. Mais tarde, quando a família vai embora e segue viagem, o garoto encontra um pedaço de papel em sua mochila com um bilhete. A nota trazia a seguinte mensagem: eu sabia que você estava acordado. Dizem que há alguns anos um casal resolveu passar as festas de fim de ano em uma cabana afastada no meio da floresta. Na véspera de Natal, a mãe decide sair com o machado para cortar um pinheiro de Natal, mas quase uma hora se passou e ela não voltou para casa. O pai então deixa a filha na cabana e sai para procurá-la. Não demorou muito para que ele a encontrasse caída ao lado de um pinheiro, não muito longe da cabana. O seu rosto, congelado pelo frio, tinha uma expressão aterrorizante. Mais tarde, depois de beber um bocado, o homem deixa a filha sozinha e volta para o local onde havia encontrado o cadáver da mulher. Chegando lá, enfurecido, ele derruba a árvore e a leva de volta para casa. O homem enfeita o pinheiro de Natal com pisca-piscas e bolas coloridas, mas quando termina, percebe que a árvore conta com 2 bolas amarelas que não faziam parte da decoração que ele havia acabado de colocar. Só então nota que, na verdade, as bolas amarelas são
os olhos de uma criatura que se encontrava oculta entre os galhos do pinheiro, que só o fato de olhar para aquele ser abominável fez o coração da sua esposa parar de bater. A garotinha grita, a criatura sai da árvore. O homem alcança o seu machado e consegue golpear o monstro. A criatura grita um som agudo e infernal, quebra a janela e some no meio da floresta. Não se sabe o seu nome ou de onde ela vem, mas cuidado, ela adora se esconder no meio das árvores de Natal.